Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor aqui no canal Exatas Minutos. Galera, vamos começar a resolução do capítulo número 2, começando a partir da página 22. Então fica comigo, tá aparecendo para você logo aí as questões. Após nossa vinheta a gente continua a nossa aula aí. Vamos lá, galera. Então assim, galera, como você pode ter observado, nós vamos começar o capítulo número 2, que ele fala sobre congruência. Então vamos começar com a página 22. Ele mostra para você aqui já no nosso enunciado que você tem duas malhas. E essa malha ele quer que você faça a semelhança entre o triângulo ABC e o triângulo PQIR. Lembrando que cada vértice desse está, o seu posicionamento eles tem que estar semelhante ao posicionamento em relação ao outro triângulo, que é o A seria o ponto P no outro triângulo, o B seria o nosso Q, e o C seria o nosso R, cada um no seu posicionamento. Então vamos pegar aqui um ponto qualquer, na verdade não é um ponto qualquer. O A, ele tem que ser referente ao ponto P. E ele já deu para a gente aqui o ponto P e Q. Então ponto P e Q, ele será semelhante ao ponto AB, que seria esse ponto aqui de baixo, que ele já mostra aí para a gente, né? Então se nós fizermos um segmento aqui, ó, vou colocar mais ou menos aqui assim, não está muito legal o triângulo, apenas mais ou menos aqui, quando ele mostra lá para você aí na malha. Então mais ou menos aqui seria um triângulo, tá? Aqui seria outro segmento, né? Será mais ou menos assim, ó, perdoe-me pelo desenho, para responder a nossa letra A. Deixa eu aqui colocar aqui, seu posicionamento, só girar aqui um instantinho a figura, aqui, mais ou menos aqui assim, ó, para ficar certinho, pronto, mais ou menos seria o nosso amiguinho. Então lá em cima seria o A, perdão, aqui seria o C, como ele mostra para você na extremidade, aqui seria o R, ok? Aqui o A seria o P, como ele mostra para você, que ó, o A seria o nosso P, assim como o B seria o nosso Q. Então, realmente, mostrando o posicionamento de cada ponto do triângulo 1, que nós já colocamos, e o triângulo 2 foi que nós projetamos. Na letra B, segue o mesmo princípio. Olha, já deu para a gente o ponto P e Q. Aqui nós vamos tracejar semelhante, né? Ou seja, vamos colocar agora aqui com uma reta, né? Aqui mais ou menos aqui, perdão, vou apagar aqui, vamos só garantir aqui o nosso triângulo, ó, mais ou menos assim, né? Tem que ser semelhante, tá? Tem que ser da forma, um posicionamento como ele está no espaço, né? Aqui não tem uma régua para aqui mais ou menos, vamos aqui unir, pronto. Ficou mais ou menos assim. Então, o nosso P seria o nosso A. Aqui seria o R, né? Continuando, né? Seria o nosso C. E o Q seria o nosso B, ó. Ok? Então, mostra realmente o posicionamento de cada um deles aí, respondendo a nossa questão número 1 aí do nosso livro, tá bom? Então, seria mais ou menos assim a ideia da projeção da nossa figura. Bom, nesse caso, o nosso triângulo. Olha só, na questão número 2, ele fez uma mistura desses triângulos. Ele quer quem é o triângulo semelhante ao A, quem é semelhante ao B, e assim vai. Se você observar, colocamos o símbolo de semelhança, por exemplo, o A. Se você analisar o A, vou colocar assim, ó, ele é semelhante ao C. Então, aqui, ó, ele é semelhante ao C. Vamos pintando assim para a gente eliminando, ó. Aí, ponto e vírgula. Vamos ver aqui o B. O B, ele é semelhante ao E. Deixa eu só sumir daqui um instante, que você vai escutar só minha voz, para não ficar na frente, ó. Então, o B, ele será semelhante ao E. O B será semelhante ao E. Ok? E o nosso D será semelhante ao F, ó.
Se você ver a projeção e vir a figura, você vai ver que eles são semelhantes, tá? Beleza? Então, questão número 2 feita só para a questão de projeção. Vamos na questão número 3, galera, ok? Olha só, então, vamos na terceira questão. Ele deu para você o primeiro triângulo, que é o EMA. Deixa eu aparecer aqui no canto, deixa eu ver se vai atrapalhar. Só projetar aqui a minha câmera para ficar aqui no canto. Pronto. Então, ele quer saber aí, nessa figura que ele mostra aí, o triângulo EMA. Então, EMA. Aqui a ideia é você tem que ver o posicionamento do ângulo em relação ao lado oposto da figura. Então, por exemplo, o E semelhante a, perdão, o lado oposto a ele seria esse lado aqui, será o MA. Depois eu vou ver aqui na figura qual seria o posicionamento. Aqui já deu pra gente, seria o Q, ó. O Q de frente com ele tem o PR. Então já sei que o nosso Q vai ser o nosso primeiro posicionamento na semelhança. Depois você vai aqui para o segundo ponto, ó. O segundo ponto seria o ângulo do vértice, seria o A. Ok? O A, de frente com ele é o EM. Então vou procurar aqui quem é semelhante ao EM. O lado, no caso. O EM, que tem o ponto 2, seria o ponto P. Seria o ponto R e Q. Ok? Então o R seria o nosso A. Então o R é semelhante ao nosso A. E o que sobrou foi o ponto Q, que foi justamente o nosso posicionamento aqui, ó. Ok? Beleza? Ok. Então tá aqui. O 3 é como se fosse o nosso M. E colocando o posicionamento cada um deles e mostrando para você. Então, aqui na ordem, ó. Ele já colocou aqui o EMA, ele misturou, né? Então, o EMA. Tá aqui o Q. Ok? O R seria o M é que tem 3 traços, você observar que será o EA. E o A seria o nosso R. Tá aqui, ó, o A seria o nosso R, ok? Ok, né, galera? Então, aí mostrando realmente o posicionamento de cada um deles, como é importante. Agora, na figura de baixo, que é um paralelogramo, que é uma figura de 4 lados, eu quero saber o posicionamento de cada um deles agora. Não me deu pra gente o ângulo, não me deu pra gente o posicionamento, só deu pra gente essa figura, e você tem uma diagonal que seria o ponto P e R, que corta aí formando 2 triângulos. Então, eles são semelhantes. Então, na verdade já deu pra gente, perdão, ele deu pra gente o SRP, aqui ó, S, R e P. Eu quero saber quem é semelhante a ele, ó. Então, se eu pegar novamente, ó, o S, o primeiro posicionamento, e eu vou relacionar ao nosso amiguinho, seria o nosso Q, ó. Se eu pegar essa figura e dobrar ela, chegar até no ponto lá oposto a ele, seria o nosso Q, ok? Vamos apagando aqui para não confundir. Quem seria, professor, o nosso R? O nosso R seria o ponto P. Se você pegar esse ponto aqui, ó, e juntando com lá de cima, ele é oposto, ó. O lado oposto seria o nosso P, ok? Então aqui será o nosso P. E o que sobrou foi o nosso R. O R é o próprio R, né? Ou seja, ele tem em comum nos 2 triângulos, seja no SPR, ou SRP, perdão, ok? E o nosso QRP, beleza? Então, questão aí feita, questão número 3. Então é só, caso você fique na dúvida, é só você fazer o prolongamento dos lados, ó. Por exemplo, esse lado aqui que seria o SP, que ele mostra aqui pra gente, ó, SP, ele vai ser o nosso QR. Só para ficar legal, bem ilustrado, ó. São paralelos, então seria o QR. Então QR, ó, QR, beleza? Ok?
Então, só para ideia. O SR, ó, o S e o R que está embaixo, ó, vou até pingar aqui para a gente com X. O SR seria o nosso QP. Tá aqui, ó, QP, beleza? Então, só para você entender, para não ficar com dúvida nessa questão, tá bom? Vamos para a questão número 4. Olha só, galera, nessa questão ele quer que nós completamos a partir de agora dos ângulos em relação aos lados. Ele já deu para a gente a relação, ó. MA é o G, I e Z. Então vamos aqui, completando. Mas primeiramente a gente precisa completar esse ângulo aqui que está faltando, ó. Então esse ângulo que está faltando, ó, a somatória de um triângulo que se pesa vale 180 graus. Então se eu já tenho 60 com mais 40, eu tenho 100. Para chegar em 180, faltam 80. Então, esse vértice aqui, ó, que seria o nosso I, seria 80 graus. Beleza? Agora sim, vamos começar a completar primeiramente com o posicionamento dos ângulos. O E, se você pegar a figura, ó, o E seria o nosso G. Ok? Então, o E se vale o G, então ele vale 40 graus. O M, o vértice M, o posicionamento dele seria o I. O I, se você observar, ele vale 80 graus. Tá aqui, ó. O I seria o nosso M, ok? E assim, sobrou o 60, seria o nosso Z. Olha lá na figura. O M seria o nosso... Perdão, M não, desculpa. O A, vou até apagar aqui para não confundir, tá? Deixa eu apagar aqui. O M seria... Perdão, o A seria o nosso Z. O Z vale 60 graus, tá? A partir daí a gente consegue completar os lados agora, tá? Então vamos completar aí os lados. O ZG. O ZG é esse lado aqui, ó. ZG. Ou seja, de frente com ele é o ângulo de 80 graus. Vamos marcar aqui, ó, que esse lado, ele vai ser, esse vértice no caso, ele vai ser semelhante a 80. E nós marcamos lá que o 80, quem é? Seria o M. Ok? Então seria o nosso M. E a medida que está de frente com o lado M seria o E. Vou até colocar aqui, ó. Seria o nosso 7, seria o AE. Ok? Então, o AE seria o G, seria o nosso, esse lado aqui, ó, seria o nosso ZG, que é o 7, ó. Ok? Vamos apagando aqui para não confundir, tá bom? Vamos apagando aqui para não confundir. Então, esse lado aqui já foi. Vou até colocar aqui. Esse lado já foi. Agora, ele quer o GI. O GI. Então, o lado que está de frente com o GI é o nosso Z. O Z vale 60 graus. 60 graus é o A. O A, eu tenho quem, professor? Esse lado aqui, ó. De frente com ele seria o 6, que seria o EM. Então, aqui vale quanto, professor? Vale 6. Então, esse lado aqui vale 6. Então, ou seja, o posicionamento do ângulo, ele vai dar o nosso posicionamento do lado, ok? Então, aqui vale 6. E o que sobrou foi o IZ, que é esse pedaço aqui, ó. Que eu não sei. E eu quero descobrir quanto vale esse lado aí, ó. Vou colocar mais para cima, pronto. Então, esse é Z, o IZ, perdão. O ângulo de frente com ele é um ângulo de 40 graus. Então, o ângulo de frente com 40 graus, eu quero saber lá, o de 40 graus é o I. Aí o E de frente com ele, ó. O E de frente com ele vai ser o 5. 5, a gente consegue completar agora o IZ. Legal, essa aqui, realmente mostrando pra gente a aplicabilidade, tá? O posicionamento do lado em relação ao seu ângulo, né? A abertura dele, que é o arco dele, né? Que a gente chama. E mostrando pra gente as aberturas. Ok? E a última questão, questão 5, é uma questão de cálculo, tá? Ele quer saber o
ele quer saber o x e o y. Então, se nós observarmos o seguinte, ó, aqui ele já deu pra gente que o lado 6 e o lado 6 são iguais. Se eles são iguais, então posso determinar o valor, por exemplo, aqui, ó, o ângulo, que eu vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de B, tá? Esse aqui eu vou chamar de C e vou chamar aqui de D, beleza? Então, se nós colocarmos o seguinte, a seguinte ideia matemática, que o y ele está entre o ângulo 3 e o ângulo 2, que é o C e D. E se eu observar, ó, ele está entre o ângulo A e o ângulo B. Quem é, professor? Seria o 4x mais y. Então, se eu colocar aqui e colocar a semelhança, ou seja, a igualdade entre os lados, eu vou determinar o seguinte. Vou igualar, beleza? Vou aqui igualar, que é o y igual a 4x mais 1. Da mesma forma, se para mim determinar o valor de y e x, é para que eu tenha duas variáveis. Para mim calcular e achar um em relação ao outro, eu preciso de outra equação. E ele deu para a gente, ó, o b, vou chamar isso aqui de, vou chamar de e, e vou chamar isso aqui de f, ó. Então, o b e c, ele é semelhante ao lado 12x menos 4, seria o df, tá? df. Então, posso colocar aqui uma outra relação matemática, dizer que o 12x menos 4 tem que ser igual a 6x mais 2. Com isso, eu consigo agora relacionar. Acho o valor de uma variável, depois jogo na equação de cima, eu consigo calcular o nosso amiguinho, tá? Só passar para cá para o canto, ó. Pronto, voltando para cá, para não ficar na frente, tá? E vou achar essa equação. Achando a equação, jogo novamente, acho o valor de y e o valor de x. Vamos lá, achando o valor de x. Eu vou pegar o menos 4, passo para o segundo membro, pego o 6x, passo para o primeiro membro. Então, vou colocar assim, ó, 12x menos 6x igual a 2 mais o menos 4 vai passar positivo, já coloquei aqui, vai ficar mais 4. Então, 12x com 6x, isso aqui vai me dar 6x igual a 2 mais 4, isso aqui vai me dar 6. Aí, automaticamente, o 6 passa dividido, então fica 6 dividido por 6. Logo, o nosso x vale igual a 1. X igual a 1. E finalizando a página 22, ó, achei o x, vou achar o y, né? Só fazer a nossa substituição lá na equação de cima. Fazer com outra tonalidade, ó. Então, y é igual a 4x. Cadê? 4x mais 1. 4x mais 1. Aí na substituição do x que vale 1, então fica 4 vezes 1 mais 1. Ok? Beleza, então o y vai ser igual. 4 vezes 1 vai dar 4, com mais 1, o y vale 5. Meu inglês é terrível, né? Então, galera, finalizamos aí a primeira página aí do livro do capítulo 2, que fala sobre congruência, né? E logo mais voltamos para resolver a página 23, ok? Então, galera, é isso. Fica na paz, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.